Em mais essa conversa com a FDTE, eu tenho o prazer de conversar e aprender com o Dr. Flávio Grinspar. O Dr. Flávio é engenheiro, fez doutorado nos Estados Unidos nos anos 60, um engenheiro de grande experiência em múltiplas áreas. Ele é fundador do iCorp e é associado à FDTE. Ele trabalha junto com a FDTE em diversos projetos. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Flávio sobre um tema que é bem interessante. Vamos falar sobre empreendedorismo. Dr. Flávio, muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado a você. Então, doutor, eu queria começar perguntando ao senhor o que é empreendedorismo, o que é ser um empreendedor. Bom, eu queria olhar sob o ponto de vista do negócio. Então, o empreendedor é o sujeito que é capaz de levar adiante os negócios mais complexos, mais complicados. E então, ele é muito útil para o processo de transferência de resultados de pesquisa. Então, nesses resultados de pesquisa, normalmente é feito por pessoas que têm vocação para pesquisa e desenvolvimento, ele complementa o pesquisador. Enquanto que o pesquisador está preocupado em fazer a pesquisa e, eventualmente, criar um projeto que possa ser útil para a sociedade, cabe ao empreendedor levar esse projeto adiante e vencer as barreiras que, normalmente, um novo negócio tem quando começa. Então, o empreendedor ele é fundamental para isso, para ser capaz de levar adiante ideias novas, inovações, para serem usadas no mercado. Na verdade, o nome inovação ele só se consolida quando você usa. Enquanto você não usa o resultado da pesquisa, é o máximo que você consegue dizer que é uma invenção, mas só se transforma em inovação quando é aproveitado no mercado. Então, é o empreendedor que toma a si o encargo de levar adiante as ideias radicais, às vezes, para transformar a sociedade. Então, ele complementa o inovador. Enquanto o inovador foca no pesquisa e desenvolvimento, no projeto, o empreendedor foca no negócio. Ele transforma o projeto em negócio. Então, ele é muito procurado por três tipos de pessoas, que eu queria que esse nosso programa pudesse ilustrar. Então, o primeiro tipo de pessoa é a pessoa que desenvolve o resultado da pesquisa, mas não está contente com o processo dela ficar na universidade, no laboratório. Então, existe um grupo de pessoas que quer levar adiante, porque ele desenvolveu, e essa pessoa vai carregar o seu resultado de pesquisa para fora. É um tipo de pessoa que precisa entender o papel do empreendedor e ser capaz de empreender. O segundo tipo é aquele que consegue casar com o inovador. Então, ele é um sujeito que, qualquer que seja a área, ele consegue se localizar. Então, ele desenvolve o papel, faz o papel dele junto com a parceria com um pesquisador. Então, a coisa que eu espero que vai ser mais comum. Os pesquisadores ficam na universidade desenvolvendo a sua pesquisa
e o empreendedor leva o resultado de pesquisa para benefício da sociedade. Por que é importante essa parceria? Não só para você comercializar o resultado de pesquisa, mas também porque uma startup, que é o órgão que a gente cria, ela precisa ter uma continuidade na pesquisa. Ela não é um órgão de um único projeto. E aí o pesquisador tem um papel importante de desenvolver novas aplicações para aquele resultado de pesquisa, que depois vão se transformar em novos negócios. E o terceiro grupo são as empresas, principalmente as empresas maiores, as grandes empresas, que precisam de olhar para o futuro. E esse é um outro papel importante do empreendedor. Existem tecnologias de futuro. Como é que elas vão se apresentar em termos de negócio? É o papel do empreendedor. Então, essas tecnologias são tecnologias que a gente chama de disruptivas. Elas mudam o status quo. E quem pode melhor se apropriar disso são as empresas maiores. Mas as empresas maiores não conseguem fazer as duas coisas juntos. Olhar o seu mercado atual e apostar no futuro. Então, a startup tem um papel importante de levar o futuro para o mercado. Muito bom. Muito bom. Agora eu queria que o senhor falasse um pouco sobre... O senhor conhece muita gente, conhece muitos empreendedores. O que é uma coisa importante na personalidade de um legítimo empreendedor? E aproveito e pergunto, dá para aprender a ser empreendedor? Olha, nós estamos no processo de promover o empreendedorismo, do qual uma etapa importante vai ser a etapa de seleção de pessoas que têm aptidão para ser empreendedores. Existem já internacionalmente outros organismos que avançaram nessa área de identificar características dos empreendedores que favorecem. A mais importante delas é a resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade de enfrentar desafios sem desistir. Então, o mote do empreendedor é desistir nunca. Então, quando ele tem um projeto, uma startup para levar adiante, se por acaso aquilo não for adequado para a realidade do mercado, ele faz uma coisa, ele muda, ele pivota, ele vai acertando, vai mudando até que ele alcance o desenvolvimento numa área que o mercado está precisando mesmo. Esse processo todo de idas e vindas exige muito da pessoa, porque não é feita com muito dinheiro, é feita com pouco dinheiro, e você está sendo pressionado pelos que estão já no mercado. Então, nós precisamos fazer com que o Brasil entre nessa fase de tecnologias do futuro e encontre um caminho no qual ele pode se desenvolver. Qual é o processo? Depois que saiu da universidade, o resultado de pesquisa, ele sai em forma de projeto, que você adequa para se responder bem ao mercado. A partir daí, o negócio vai para a mão dos empreendedores, que ele tem que transformar o projeto em um bom negócio. Se não for um bom negócio, ninguém investe. E ele vai procurar um investidor. E o investidor só investe em bons negócios. Não quer saber se o cara fez o ITA, fez a USP, ele não quer saber se o negócio, se o que está sendo apresentado é uma ideia na área do agronegócio, não quer saber nada disso, ele quer saber se é um bom negócio para investir o dinheiro. Ele quer botar um dinheiro e pegar o dinheiro lá
com juros e correção monetária mais tarde. Então, o investidor é um homem de negócio, não é um nome tecnológico. Preciso do empreendedor para levar a startup, se transformar numa empresa e crescer para convencer o investidor que aquilo é um bom negócio. Então, essa fase é uma fase muito crítica, precisa de pessoas que que estejam adequadas para isso. Respondendo para a tua pergunta inicial, resiliência, não desistir nunca, ser capaz de enfrentar barreiras e, muitas vezes, ser capaz de enfrentar o status quo legal, inclusive. Só quero lembrar para você que o Uber é ilegal, o Airbnb é ilegal, mas teve gente que foi capaz de lutar pelo valor do projeto contra o status quo, contra o establishment. E venceu. Conseguiu convencer todo mundo que aquilo valia a pena. Então, ele precisa ter essa característica também. Ou seja, universidade, ideias, um projeto, o empreendedor que pega essas ideias, ajusta de acordo com o que o mercado aceita e vende para aquele que tem o dinheiro e vai investir e vai querer resultados. Esse camarada vai levar a bordoada de todo lado, tem que ter casca grossa. Tem que ter casca grossa. E tem que vencer o status quo. Quer dizer, na hora que ele vai lutar pela nova ideia, não é tão simples. É verdade. E a gente, volta e meia, percebe novas ideias surgindo no mercado, muitas vezes desfavorável. E outra coisa interessante, né, nesse aspecto é que o risco de que esse projeto não atinja aquilo que você esperava de início é grande. Então, o investidor ele não investe em uma ideia, ele investe num grupo de ideias, porque ele não sabe qual delas vai dar certo. Então, isso é uma característica do investidor. Não, porque ele não vai correr o risco de apostar o negócio dele numa ideia e não vingar. Qual é a vantagem nisso? É que se você for um negócio que comprovar que pode crescer muito, você pode atrair os recursos desse investidor. No entanto, como esse conjunto de novas empresas ele é formado, normalmente são 10 que ele aposta, ele é formado de pessoas que têm expectativas de sucesso, mas não têm certeza de sucesso. Quando você dá certo, a esperança do investidor é que você pague não só o teu sucesso, mas compense o insucesso dos outros. Então, ele exige de você que você realmente desenvolva uma coisa que vai ter um mercado espetacular. De modo que, se você for a startup que vai dar certo, você fica rico nessa passagem, na passagem do investidor no negócio que deu certo. Ou seja, entre 10 ou 12 ou 15, poucos darão certo. Poucos, isso, mas todos poderão participar, que se você não conseguir dar certo diretamente, você pode fazer uma parceria com uma empresa existente, com a Petrobras, com a Vale, com a VEG, e, em conjunto, tentar expandir o mercado dessa maneira. Professor, o investidor brasileiro, o dono do capital, quem realmente pode aplicar dinheiro em ideias novas, eles já entenderam isso? O investidor brasileiro já é consciente desse processo?
Esse investidor, o problema do processo e que afeta o nosso investidor é o risco. O investidor brasileiro não está acostumado a correr muito risco. Então, ele não é um investidor natural nessas startups disruptivas. Sim. Então, nós precisamos de um processo de não só nos comprometer de desenvolver o empreendedor, mas ajudá-lo a chegar ao investidor internacional. Todos os países, esses apostam na possibilidade de ser investido por investidores, por exemplo, dos Estados Unidos. Uhum. Então, no nosso caso aqui, nós estamos pensando em fazer um desenvolvimento do empreendedorismo e comprometendo a levar esse grupo de pessoas a se juntar a outras ideias e que possam, uma vez, sendo possível, levar para ser apresentado aos investidores internacionais. Okay. De modo que a gente entende a limitação do Brasil. Agora eu quero saber, professor, como é o curso que o senhor vai desenvolver com o iCorps e com a FDTE. Qual é a ideia do curso? Quanto dura? Quantos encontros? Como é que isso vai acontecer? Olha, o curso está planejado para ter aulas. São 8 aulas. Online. E a 9ª aula é uma aula de apresentação para a comunidade investidora. Então, do resultado que você teve de atividade prática. De modo que é um curso online, mas não só de aulas, porque você precisa fazer, entre as aulas, reuniões com possíveis participantes do mercado. Porque uma coisa que a gente vende é o seguinte: nesse âmbito, quem manda na startup é o cliente, não somos nós, porque eles são a pessoa mais importante do negócio. Então, nós temos que fazer uma coisa adaptada à realidade do cliente. Então, durante o curso, você ensina a parte de conhecimento, né? E exige que as pessoas façam reuniões com clientes para verificar se aquilo que ela está pensando, como ela está pensando, efetivamente se sustenta com os clientes. Então, a ideia ali é de... A ideia aqui é de fazer aulas teóricas com atividades práticas. Qual seria uma disciplina do curso? Me dá uma ideia de o que o senhor vai ensinar na aula X. Não, as 2 primeiras aulas são aulas da gente mudar a maneira de pensar. Porque, no passado, existia um engano central de tratar essas novas organizações, chamadas startups, como se fossem empresas estabelecidas. Então, como você tinha os MBAs, como você tinha mecanismos já estabelecidos de gestão de empresas, tentaram aplicar nisso, nas startups, a mesma metodologia, e não funciona. Não funcionou. Por que não funcionou? Porque a startup ela está numa fase de transição entre a ideia e a realidade. A realidade só acontece quando você adapta aquela ideia à realidade do cliente. Então, ninguém entendia isso, até que foi feito um processo com a ajuda lá do pessoal de Stanford, de Berkeley, e que criou uma metodologia que você pode usar hoje para testar
qualquer nova ideia. Então, o curso é para quem tem nova ideia, quem quer aproveitar novas ideias de terceiros, quem pertence a uma empresa que quer desenvolver um novo produto, um novo serviço. Então, são aulas que fazem com que você vá sempre testando as tuas convicções, as tuas ideias no mercado para verificar se aquilo se adequa à realidade do cliente. Então, são essas 8 aulas fazem isso, discutem o processo de criação da startup, o processo de criação da empresa, porque startup não é uma empresa. Vou só definir mais ou menos o que a gente usa. Startup é uma organização temporária, que vira uma empresa ou não vira. Uma organização temporária, capaz de... que procura, ela não sabe ainda, ela procura um modelo de negócio. Esse modelo de negócio vai ser usado na empresa que ela vai criar. Esse modelo de negócio tem que ser escalável, repetitivo e lucrativo, para que ele possa crescer muito e interessar o investidor e ter lucro para que o investidor possa ganhar dinheiro. Então, as aulas são 8 aulas teóricas, em cada aula nós discutimos as entrevistas que foram feitas, o impacto das entrevistas, e para que, no final, os empreendedores, os que estão querendo ser empreendedor, eles possam transformar o que eles aprenderam em empresas escaláveis. O segredo é ter, ao final, empresa escalável. E aí, no nosso curso, nós estamos oferecendo 2 coisas mais. Primeiro, é um processo de continuidade. Então, nós estamos fazendo 2 coisas. Uma, nós vamos conversar com cada empreendedor para discutir com eles os próximos passos dele. E a outra característica, nós estamos criando uma comunidade de empreendedores. O que é que essa comunidade vai fazer? Ela vai permitir que um pesquisador de qualquer lugar do Brasil possa procurar um empreendedor. Ele é um bom pesquisador, mas ele não entende nada de ser empreendedor. Então, nós vamos complementar o que as várias universidades fazem. Segundo, nós queremos atender as empresas. As empresas também querem criar seus negócios, elas também não querem correr risco. Então, elas criam a startup para não correr o risco, e se a startup der certo, ela faz uma parceria com a startup ou compra a startup. Então, nós queremos ter esse grupo todo trabalhando junto, numa comunidade que nós vamos acompanhar, e existe um mecanismo interessante que se chama empreendedor em residência. O que é isso? Um dos membros dessa comunidade pode ir trabalhar num projeto junto com um pesquisador. Quando acaba o projeto, quando ele já conseguiu atrair o investidor, aí, possivelmente, eles vão colocar, tomando conta da empresa, que vai estar no mercado, um especialista, um empresário experiente. E aí, esse empreendedor volta para a comunidade e pode participar de outros projetos. O melhor empreendedor é aquele que já tem a experiência de ter sido empreendedor antes. Então, nós queremos um processo contínuo, não só o curso em si pontual. O senhor já percebeu algum tipo de conflito entre o empreendedor que cria a startup com o pessoal da empresa para onde a startup foi ou para onde a startup desenvolveu ideias? É o seguinte, existem 3 tipos de empresas. Tem empresas que procuram melhorar a sua atividade no mercado. Melhorar o seu produto, melhorar o seu serviço, diminuir custo,
aumentar a competitividade, produtividade, esse tipo de coisa. Então, nesse caso, as inovações são incrementais. A startup aí vai desenvolver alguma coisa, como são, em geral, pequenas e médias empresas, que não têm muito apetite a risco, essas empresas vão ser servidas por novas startups que a gente cria em forma de plataforma, focada em cima dos problemas que as empresas têm. Então, esse é um tipo de empresa. Não tem competição nenhuma, porque as empresas todas precisam de novas soluções para resolver seus problemas. O segundo tipo de empresa, que a gente chama de Horizonte 2, é uma expansão do negócio atual. Quem expande é quem tem controle e lidera o processo hoje. Então, essas empresas podem, eventualmente, usar os seus centros de pesquisa internos para tentar fazer alguma coisa. Mas elas já viram que isso sai muito caro, que é muito mais barato usar inovação desenvolvida externamente, que eles chamam, inclusive, de inovação aberta. Não pertence a eles, a inovação é aberta. Então, se cria startups que vão fazer parcerias com as empresas para oferecer para as empresas soluções que ela vai poder usar nessa abertura de mercado, nesse incremento de mercado, tá? Isso ainda usando a infraestrutura que a empresa tem hoje, não precisa que ela crie nada. Então, a startup é uma parceira. Se a empresa achar que aquilo vai trazer um resultado muito importante, ela compra a startup. A startup já virou uma entidade de mercado, ela vai e compra. Senão, ela faz parceria e recebe a solução via serviço, talvez. Uhum. E tem o terceiro tipo, que são as empresas disruptivas, as empresas do futuro, que normalmente elas elas preferem não arriscar. Então, elas olham a startup como um teste, saber se vai dar certo. Se der certo a startup, ela pode comprar a startup, ou ela pode se associar à startup. Então, mas são coisas de muito alto risco que nenhuma empresa existente quer assumir. Então, são coisas só de startups nessas tecnologias disruptivas. Estou falando aqui de tecnologia quântica, estou falando aqui de inteligência artificial, eventualmente para criar novos mecanismos de negócio. Estamos falando de tecnologia digital de sensores especiais. De que curioso isso. Então, essas coisas mais para o futuro são próprias de startup. Agora, a startup está evoluindo tão rapidamente que a startup está atuando no primeiro grupo de empresas, ou seja, é a startup que vai oferecer soluções para melhorar a vida atual das empresas. São as startups que vão oferecer inovações para as empresas que querem se expandir, criar novos negócios na sua área de atuação. E agora as startups certamente são aquelas que vão trazer a tecnologia do futuro. Interessante. Porque a startup é um mecanismo interessante, é uma organização temporária, que a gente não sabe se vai dar certo. Se ele evoluir, deu certo, então todo mundo apoia. Se ele não evoluir, aí morreu. Fecha. E você vê, nós estamos falando antes do Estado de Israel. Israel é um país feito com startups. Só com startups. E hoje, mais que 30% da economia de Israel vem das startups. Não é marginal, é central. Toda a economia e startup, e Israel faz com que os novos negócios sejam criados localmente e atrai também os grandes centros de pesquisa para se instalar em Israel, porque querem ter acesso às pessoas lá. É muito interessante. Então, esse movimento das startups, ele é um movimento central.
Que veio para ficar. Veio para ficar, mas o que é o limitante hoje é o empreendedor. A falta de gente para Falta pensar de dessa gente maneira. para pensar e ter coragem de executar. Muito interessante. Professor. Inclusive, existe nos Estados Unidos, só para terminar, um movimento até estranho, extravagante. Existe um grupo lá que tem um fundo que coloca $100 mil por 2 anos, com a condição da pessoa largar a universidade. Curiosíssimo Eu isso. não preciso da universidade. Na verdade, ele está dizendo o seguinte: eu não preciso da universidade para criar uma empresa que vai realizar uma grande mudança na sociedade. Ou seja, eles investem para que o pesquisador abandone a universidade para desenvolver o projeto. Eles investem para que o empreendedor que estava na universidade para fazer pesquisa não gaste tempo em fazer a pesquisa e vá direto ao negócio. Ao negócio. Eles Muito querem um cara voltado para o negócio. Então, nesse curso, se o aluno está no 2º grau e ele é um sujeito que tem a vocação para ser empreendedor, maravilha, vamos ensinar, e ele toma a decisão depois, se ele quer, qual a carreira que ele quer isso. Então, o empreendedorismo virá uma carreira, não vai ser um emprego. Quase livre do diploma, da necessidade livre do diploma. O que ele precisa é ser capaz de levar o negócio adiante para ser bem-sucedido. Muito interessante. Professor, a respeito do nosso curso, quando começa, como é que é o processo de inscrição? Como é que, para explicar isso para os nossos ouvintes? Seguinte, nós estamos planejando o curso para começar em meados de outubro e vai durar durante 2 meses, na verdade, 9 semanas, até meados de dezembro. Depois, nós vamos fazer uma sessão de orientação para os empreendedores e vamos criar essa comunidade de empreendedores onde todos vão participar. E, durante o ano de 2027, muitos pesquisadores vão nos procurar para buscar empreendedores para seus negócios que foram desenvolvidos nas universidades. Então, eu vejo que esse processo é um processo contínuo, que a gente vai estar sempre atualizado. Muito interessante. Agora, a última pergunta que eu queria fazer ao senhor. Olhando para o Brasil de hoje, a gente sabe das dificuldades pelas quais a gente passa. Quais são as áreas que o senhor enxerga como mais promissoras? Tem coisa para o agro, tem coisa para farmácias, fármacos, tem coisa para engenharia. O que o senhor vê com mais melhores perspectivas? Então, são 3 coisas importantes, todas as 3. A primeira, a nossa massa empresarial é de pequenas e médias empresas que precisam de incorporar tecnologias modernas na sua produção para que elas se tornem mais competitivas. Certo. O que elas querem é sobreviver com tecnologias modernas. Então, esse é um grupo que vai ser atendido. Você quer saber quais as áreas que mais vão impactar isso? Então, eu acho que toda a área de manufatura, toda a área de energia, toda a área de... Energia, o senhor quer falar geração, transmissão? Energia em termos de empresas de utilities, de serviço. O agro
vai entrar na alternativa mais da gente poder incorporar inteligência no agro. Então, a gente vai ter que otimizar o agro, que é o segundo caso. Nós vamos pegar o que existe hoje, não quero mudar muita coisa, e abrir a alternativa para que o agro e as empresas brasileiras possam competir internacionalmente. O primeiro caso é local. São empresas que querem sobreviver e melhorar a competitividade localmente. O segundo caso são empresas que vão competir internacionalmente. Então, essas são empresas na área de química, na área de mineração, na área de aeronáutica. Então, você vai entrar no ecossistema de empresas muito grandes, internacionais, que deram certo. Petrobras, Vale, Embraer. É um jogo mais pesado. É um jogo mais pesado. Mas esse a gente vai entrar no ecossistema deles. Tá? Eles têm centro de pesquisa próprio, a gente entra no jogo deles, complementando aquilo que eles precisam. E, finalmente, o terceiro grupo é sobre as coisas de futuro. Então, aí nós temos condições, nós temos bons centros de pesquisa, nós temos boas universidades. O que nós não temos hoje é um setor produtivo capaz que ainda use aquelas grandes competências que estão nas universidades. Então, eu não tenho dúvida que a gente é capaz de agir, criar valor nas tecnologias de futuro. E aí, se a gente tiver um mecanismo com empreendedores apoiados e que consigam sobreviver o processo inicial de implantação, se nós conseguirmos isso, nós vamos ter uma participação ativa do Brasil no futuro das tecnologias. Então, não é muito dinheiro startup, empreendedorismo não carrega muito dinheiro, porque o teste da janela é que você é capaz de atrair o investidor para poder fazer um investimento e crescer muito. Então, você não exige do governo, de quem quer que seja, ou mesmo de um investidor, pessoa física, muitos recursos para você chegar nesse ponto. Interessante. E o senhor confia na universidade e centros de pesquisas brasileiros. Quer dizer, nós temos coisa para gerar negócio. Temos coisa para gerar o futuro. Muito interessante. Nós não temos coisa, nós não sabemos hoje como transformar todo esse conhecimento em atividades empresariais, que eu espero que os empreendedores vão contribuir nessa direção. Coisa que os americanos, os japoneses... E eu não estou preocupado do capital de risco ser brasileiro, não está acompanhando tudo isso. A gente vai atrás do capital de risco internacional, que nós temos condições de realmente competir. Inclusive, uma vez já comentei com você, nós temos algumas empresas brasileiras que são mais do que unicórnio. Tem uma empresa brasileira que vale 20 e tantos bilhões de dólares. Quer dizer, todos estão acompanhando e sabem o valor que tem o conhecimento aqui no Brasil. Muito interessante, professor. Eu acho que essa conversa com o senhor, para mim, foi ótima, mas para os nossos ouvintes, isso também é um alento. É saber que a gente tem ciência, tem conhecimento, e isso precisa ser trabalhado, porque o empreendedorismo, no fundo, é criar esses vínculos e trabalhar com essas ideias. Se a experiência internacional pode ser aplicada aqui, existe uma organização na Inglaterra que dá tanto valor ao empreendedor que o nome dela se chama Entrepreneur First, ou seja, tudo começa com o empreendedor, não começam pela ideia, eles não começam pelo resultado de pesquisa, eles começam pelo empreendedor. E aí o empreendedor é tão importante, mas tão importante, que eles fazem missões em todo o Reino Unido para tentar identificar um sujeito que seria um bom empreendedor.
o cara que vai contra o sistema, que tem experiência e não desiste nunca, o cara com resiliência. Eles só querem achar as pessoas corretas para serem empreendedores. Não estão procurando pesquisador, estão procurando empreendedores. É muito interessante. Ou seja, a gente tem mais pessoas pesquisando, descobrindo coisas, do que pessoas realmente capazes de tocarem o negócio para frente. É que a gente não... Eu não sei se tem mais, mas é que a gente sempre focou no processo mais acadêmico, de laboratório, etc. E a gente não aproveitou ao máximo essas outras pessoas que são pessoas inquietas, querem fazer, que querem resolver o problema da sociedade, que estão... Eu quero descobrir essas pessoas. Muito interessante, professor, muito interessante. Então, o curso do Dr. Flávio vai estar funcionando a partir de outubro, e as inscrições já estão saindo. As inscrições vão começar agora, final de setembro, e vão durante um mês, até outubro. Um pouquinho antes do início do curso propriamente. Exatamente. Elas vão começar agora no final de agosto, início de setembro, até início de outubro, quando terminam as inscrições. Eu acho que termina no dia 8 de outubro as inscrições. Mas isso vai estar tudo no site. Tudo no site, é só procurar o site e nós estamos à disposição para resolver qualquer pergunta. Muito obrigado, professor. Nada. Então, assim, desejo o máximo de sucesso. Eu fico realmente entusiasmado. Acho que essa ideia, essa oportunidade que as pessoas têm de assistir esse curso e trabalhar com o senhor é muito legal, muito interessante e poderosa. Se a gente conseguir vencer esse entendimento inicial e formar essa comunidade de empreendedores, você vai ver como as coisas mudam. Acredito e fico muito entusiasmado com o espírito que o senhor tem, seu espírito de liderança, a coragem de tocar esse projeto para frente. Eu acho fantástico. Maravilha. Muito prazer. Muito obrigado. Obrigado a você. Tchau, Thales. Tchau, abraço, professor.